Fala pessoal, eu me chamo Guilherme Castro, sou analista sênior aqui da Comunique-me e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como criar uma estrutura de serviço receptivo, tá? Desde a criação do DNS, né, do recebimento do DNS, até cair a chamada para o operador de um serviço receptivo, tá? Então, começando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é criar um serviço receptivo aqui na plataforma do CC, beleza? Eu já deixei um serviço criado aqui, mas vou mostrar aqui para vocês também, né? Então aqui na aba de routing, né, de roteamento, a gente vai em serviços, inbound voice services, para vocês aí se tiver em português vai ser serviços de entrada, tá? A gente abre aqui, clica em new, né, e faz a criação do serviço. A criação ela é bem simples de fazer, tá? Segue os mesmos moldes ali de uma criação de um serviço manual, por exemplo, e do que vocês criam no ALM também, tá? Só vou pontuar algumas coisas importantes aqui, né? Aqui é sempre bom frisar, né? A primeira coisa é que esse campo aqui de Short Description, ele tem que ser único por serviço, tá bom? Então, cada serviço tem que ter uma descrição resumida dele ali, né? Única, beleza? Aqui eu deixei um serviço já pronto, né? Que nem eu comentei. As disposições também é padrão, do jeito que vocês, né, que vocês utilizam mesmo, as disposições que os operadores eles podem usar, né? E uma coisa que a gente tem aqui também é a questão da programação. Como eu disse, né, igualmente como a gente faz em serviço manual ou serviço outbound que a gente cria no ALM, tá? Que seria ali os horários que o serviço ele pode ficar ativo, né? Ele pode estar funcional, tá bom? Tem uma outra feature aqui também dentro dessa página que são a feature de áudios e aqui ele entra já alguns áudios como padrão, tá? Mas isso aqui também é totalmente configurável, tá? Então se vocês quiserem em algum momento colocar um áudio que o cliente ele vai ouvir caso seja transferido, né, para o serviço, caso entre no serviço e o serviço ele esteja como desatendido, esteja como inativo, alguma coisa do tipo, a gente pode configurar um áudio, né? Vocês podem configurar um áudio, criar um áudio avisando o cliente, tipo, nossos horários de atendimento é das 8 às 9 da manhã, às 9 da noite. Então isso aqui vocês conseguem fazer aqui e colocar esses áudios aqui nos serviços, tá bom? Vamos seguindo aqui. A gente faz a criação aqui do serviço receptivo, né? Dentro do UCC. E aí a gente já vai aqui na tela do URM, tá? No URM, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um grupo de recurso, o DNS e as configurações de SIP para o sistema, né, receber essa chamada e transferir essa chamada para o serviço que a gente criou, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir aqui em telefone servers, beleza? Uma coisa que é muito relevante, né, que eu gosto de fazer quando eu preciso criar isso aqui, é a gente apartar um grupo de recurso que vai ser usado especificadamente para os serviços receptivos, tá? Para a gente não ter aquele problema de concorrência de canais, né, entre serviços ativos, né, serviços outbound e os serviços receptivos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em Resource Groups, vamos dar um new aqui e vamos criar um grupo de recursos, beleza? Eu vou dar um nome aqui para o meu de RG receptivo, beleza? E vou atribuir alguns canais. Deixa eu só fazer uma coisa aqui e já fica também de detalhe para vocês, tá? Tudo que for slot 11, 12, 13 são slots de ISDN, tá? Quando a gente fala de uma estrutura de receptivo, a gente passa por SIP. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é pegar uns canais aqui de SIP e colocar ali naquela estrutura para a gente poder fazer o teste de descarga mesmo, tá? Então, vamos lá. RG receptivo, beleza, tá? O slot 0 aqui, tudo que for slot 0 é SIP, tá? Vou adicionar eles aqui, beleza? Temos agora alguns canais aqui no, associado a esse grupo de recursos. Vamos salvar. Beleza. E agora a gente vai criar o pré-route DNS Ranges, né? Que é essa parte aqui de baixo. Aqui, uma coisa que é importante ressaltar também
é que vocês podem criar um DNS único. Então, um exemplo é o banco, né, a operadora falou que vai enviar o código 0800 12 para transferir para o serviço X. Então a gente pode criar aqui o 0800 12, né, e transferir ele unicamente para um serviço. Ou então a gente pode criar um range, né? Então vamos supor que o banco ele vai enviar para vocês todas as chamadas que ele recebe lá do receptivo, né? Que o cliente liga para eles. E aí vocês vão ter carteiras, né? Um exemplo, vão ter a carteira de vendas e a carteira de cobrança, então, os segmentos, né? O segmento de venda e cobrança. E aí a gente vai definir, né, junto com o banco, né, qual que será o código que eles vão enviar para a gente poder fazer essa transferência interna aqui entre os serviços. Então, deu o exemplo do 0812, por exemplo, ele vai para vendas. E o 0813, ele vai para cobrança, tá? E aí aqui eu poderia criar dessa forma. 0812 vai para vendas, né? Um exemplo. Mais esse range aqui vai de 0800 até 13 e eu coloco, sei lá, como descrição, banco Y, tá? Que aí aqui o que eu estou falando para o sistema? Falando, sistema, ó, tudo que eu tiver configurado dos serviços entre 0812 e 0813, a descrição dele, né, ele é usado para esse segmento aqui do banco Y, tá bom? Eu vou colocar aqui banco CMK e para o teste eu vou usar o 0800 123, ele único, tá? Setado aqui tanto de início ao fim, beleza? A associação dos tenants, né? Se você tem um tenant, um sistema multi-tenant, vai aparecer aqui todos os seus ambientes, né? Então o ePro e os outros ambientes se tiver. Aqui no meu caso, como eu estou no meu laboratório, eu só tenho o ePro, vou colocar o ePro aqui, tá? E o grupo de recurso, a gente vai colocar o grupo de recurso que a gente selecionou, tá? Isso aqui já faz parte do que eu comentei de segregar ali, né? As transferências de chamadas e os usos de canais somente para o grupo, para o serviço receptivo, tá bom? Vamos salvar esse carinha aqui, beleza? Está criado. Depois disso, a gente vai criar agora, isso aqui foi a associação que a gente faz ali dos canais, né? E o que a gente vai usar posteriormente, nesse caso aqui do Diniz lá no Direct, tá? E agora a gente vai criar a estrutura SIP, que é de fato o que a gente vai receber da chamada, né? De onde a gente vai receber a chamada e para onde essa chamada vai, tá? Então agora a gente vai aqui no subproxy service, beleza? Vamos aqui em proxy configuration, tá? Aqui tem um detalhe, tá? Normalmente não se precisa criar um SIP device apontando para o IP que a gente vai receber a chamada, mas eu tenho o costume de criar para mim ver como fica a sincronização dele com o SIP proxy do Aspect e quem está me mandando essa chamada, tá? Então aqui eu vou criar um justamente para ter esse acompanhamento e eu vou mostrar para vocês depois como vocês monitorarem. Então aqui a gente associa, né, todos os SIPs que vocês tiverem aí no ambiente de vocês, né, todos os SIP proxies do Aspect que você tem. Aqui eu tenho só um, vou adicionar ele, beleza? Ou então, tá? Se for um multi-tenant e você só quiser, por exemplo, que a chamada seja transferida para o ambiente A, um exemplo, né, o ambiente Pro, você só passa os dois SIP proxies que mencionam o ambiente Pro, tá? Tem essa opção também. De nome aqui, eu vou colocar SIP Banco CMK, beleza? O device type ele vai ser gateway mesmo, device capacity. Aqui você pode fazer uma limitação se vocês quiserem, né? Então, tipo, desse banco eu só vou receber 100 chamadas e não vou passar disso, tá? Mas normalmente isso aqui, como normalmente não são tantas chamadas receptivas que entram, né? A gente configura ali num valor já meio alto para não ter esse problema de ficar barrando do sistema mesmo estar limitando, tá? Vou deixar como 1000 aqui. E o Required Device Registration seria, né, o IP ali da origem da chamada, né? Então vou colocar o IP que vai originar a nossa chamada aqui, que é de um outro laboratório meu. Beleza? Clico em salvar aqui, tá? Como eu falei, né? Esse passo aqui, ele não é obrigatório para a gente fazer o serviço receptivo funcionar da forma que deve, tá? Mas eu gosto de fazer para ver como é que fica a sincronização ali entre o SIP proxy do Aspect e o IP, né, de origem ali que vai mandar a chamada para mim, tá bom?
Seguindo aqui, a gente vai criar um SIP Route Group, tá? Normalmente os ambientes que a gente instala, ele já tem esse Route Group que eu vou criar aqui, tá? Mas se caso não tiver, vou mostrar para vocês aqui como fazer, tá bom? Então a gente está aqui SIP Route Group, vamos clicar em New, beleza? Vamos dar um nome aqui também, RG SIP CMK, beleza? Associar o SIP Proxy que a gente adicionou também lá, né? E aí aqui o que acontece? Como a chamada ela vai entrar na plataforma Aspect, né? Ela vai vir de um lugar e ela vai entrar na plataforma Aspect. A chamada ela tem que entrar, né? Ela tem que quando o DNS bater, ela tem que entrar no OMS, tá? Bater e entrar no nosso OMS, no gateway ali de telefonia da plataforma. Então a gente vai adicionar aqui, né? No caso aqui é esse OMS aqui, beleza? Se vocês, por exemplo, tiverem mais de um MS no ambiente de vocês e quiser só que a chamada seja transferida para o MSX, vocês só adicionam um MSX aqui, tá? Não é uma regra ter que adicionar todos. O que eu costumo fazer e o que é certo vocês fazerem é, lá no grupo de recurso que a gente criou, se vocês adicionaram um grupo de recurso do MSX, então aqui você adiciona o grupo de recurso, o device, né, do MSX. Agora, se você adicionou lá o, os canais, né, do grupo de recurso do MSXY, aqui você tem que adicionar o MSXY, porque quando bater aqui a chamada, né, quando a chamada entrar pelo DNS, ela vai transferir, né, vai usar um canal que está associado dentro daquele grupo de recursos, tá? Adicionei aqui os dois então, vamos salvar. E aqui embaixo a gente vai criar o dial partner, né? Aqui é onde a gente vai criar o DNS. Então como é que vai ser essa configuração aqui, tá? Vamos dar um nome também aqui, colocar DNS Banco CMK. Vamos adicionar o CP Proxy. E em Dial Partner, a gente vai colocar exatamente o código que a operadora, que o banco vai enviar para a gente para ele ser transferido internamente, tá? Então, no meu caso, lá no pré-route da DNS, né, que a gente criou anteriormente, eu coloquei o 0800.123. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos adicionar o Dial Partner 0800.123. E aqui, que nem eu falei, né, a gente vai adicionar o RG que a gente criou, tá? Que eu criei como RG SIP CMK. O que vocês podem ter no ambiente de vocês é alguma coisa como SIP inbound ou alguma coisa do tipo, tá? Criei aqui como RG SIP CMK, porque a gente está fazendo, mas pode estar descrito aí para vocês como SIP inbound, não tem problema, desde que esteja associado aos OMS, tá? Criei aqui, vamos salvar, beleza? E agora que a gente está com a estrutura feita aqui, a gente tem que fazer as configurações lá do Directory, né? De associar esse DNS aqui que a gente criou, né? Que a gente criou o range aqui, no serviço que a gente criou também lá no CC, tá? Só que antes eu vou mostrar para vocês aquilo que eu comentei do porquê que eu crio o SIP Device aqui também, tá? Então a gente vai vir aqui em SIP Monitor, vamos selecionar o SIP Proxy que tiver como ativo, tá? Normalmente se tiver mais que um aí, sempre vai ser o secundário, tá bom? Vamos clicar em Monitor. Aí aqui a gente vai ter o SIP que a gente criou, né? Então, ó, SIP Banco CMK, que foi o que eu criei agora ali com vocês, né? Ele passa por esse P, certo? Que eu adicionei, e o roteamento dele. Então, a comunicação desse P com o SIP Proxy do Aspect, ela tá ok, ela tá true, tá? Se, por exemplo, ela tivesse sem sincronia ou alguma coisa do tipo, ele estaria como false aqui, tá bom? Isso aqui, ele fica true porque o Aspect, né, a plataforma, ela manda um options de 1 em 1 minuto para o IP, né, que está associado aqui, e ele aguarda uma resposta. Se não tiver uma resposta desse options, ele não sincroniza, tá? Eu crio aqui, que nem eu falei, para ver se está sincronizado. Pode ser que o cliente, né, o operador, o banco, não responda options mesmo e não tem problema, tá? Desde que
ele envia a chamada com o código certo e ele seja transferido é, com, todos, né, com todas as etapas necessárias internamente aqui na plataforma, tá? Então vamos seguir aqui, vamos aqui para o Director, beleza? Aqui no Director, a gente vai clicar nessa aba de plano de numeração, tá? Vamos seguir aqui em encaminhamento de entrada, serviço. E aí aqui a gente vai associar, né, vai falar para o sistema que o DINES que a gente criou, 0800 123, ele vai ser usado para receber as chamadas, né, do banco e ser transferido para o serviço inbound CMK aqui no meu caso, tá? De novo, aí vocês mesmos podem fazer a associação aí que vocês quiserem, tá bom? Inbound CMK, então eu vou clicar aqui no maisinho, beleza? O tipo do meu serviço é a ACD, que é um serviço inbound, tá bom? Então ele já está aqui como ACD, mas a gente tem todas essas opções. Então se vocês tiverem um serviço de M3, um serviço de URA, né? Ele pode ser adicionado aqui também. Aí a chamada, no caso, ela viria do banco, seria transferida para um serviço de URA que a gente tem na plataforma, né? Passaria por um script de URA e seguiria o fluxo ali de acordo com o script, tá? No nosso caso aqui é um serviço receptivo mesmo. Então, cliquei aqui no serviço receptivo. O grupo de recurso, a gente vai selecionar o grupo de recurso que a gente criou, tá? E quando a gente selecionar o grupo de recurso, a gente vai ter aqui o intervalo, né, o range de DINs que a gente criou lá naquela aba de telefone servers, tá? Como eu falei para vocês, né, a gente pode criar aqui um range grande de 10, 12, 20 DINs ali, tá? Aí vai de acordo o, com os códigos receptivos que vocês vão utilizar mesmo, tá? No meu caso, eu só vou usar um para teste, então aqui ele me fala, tipo, ó, o que você tem disponível aqui é esse cara. Você tem um disponível dentro do range porque eu só tenho um DNS configurado, tá? Se eu tivesse, por exemplo, 123 a 124, ele estaria me falando aqui, ó, você tem dois DNS configurados, dois DNS disponível, tá? Vou clicar nessa opção aqui, ele vai carregar aqui para mim um depara, né? Aqui também eu posso fazer várias configurações ao mesmo tempo, né? De tipo, vai ser o do 012, do 0800 123 até o 0800 125 e vai ser transferido para esse serviço, beleza, não tem problema, tá? É, Como eu só tenho um, eu só vou criar esse aqui, beleza? Adicionamos aqui o depara, né? Que é o 0800 123. A gente marca aqui o nosso serviço, beleza? Tá marcado aqui, clica OK. Beleza, ele vai criar aqui essa associação, né? Então aqui agora o que vai acontecer? Toda vez que um serviço, né, que o banco enviar o 0800 123 para a plataforma, ele vai transferir a chamada para esse serviço inbound CMK, tá bom? Vamos fazer um teste aqui para a gente ver isso na prática, tá? Então, que nem eu tenho aqui o meu serviço inbound, né, inbound CMK, eu já deixei associado aqui os dois usuários que eu vou utilizar, né? Vamos logar aqui com eles. O usuário comunique-me. Opa. Assim, estamos logados aqui como usuário, né? Como um agente. E agora eu vou usar o meu outro laboratório, que nem eu falei, né? Para fazer a transferência, tá? Deixa eu só arrumar aqui para mostrar as duas telas para vocês.
Fechar aqui, beleza. Então esse aqui é onde eu loguei, tá? E aqui é onde a gente vai fazer o nosso teste. Eu já deixei a estrutura aqui criada, tá? Então não vou fazer mudanças aqui, tá bom? Eu só vou fazer a chamada mesmo. E para testar, eu vou simplesmente, né, ligar para o 0800 123 aqui via o softphone aqui, o X-Lite, tá? E vocês vão ver que assim que eu ligar, a chamada vai cair aqui para esse operador que está associado, beleza? Então, vamos lá. 0800 123, call estabilizada, e a chamada caiu aqui para mim, tá? Se vocês olharem aqui, a gente vai ter um código chamado INI, né? Que vai estar com esse número aqui, no caso aqui é o 99.994, que a gente olhar aqui é literalmente o número de telefone que seria do cliente, tá? Que aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho, 9.994, tá bom? E essa é assim que funciona uma estrutura de serviço receptivo, tá? A gente faz toda essa criação, precisa de ter todos esses passos, né? A não ser aquela questão do SIP device que realmente eu crio para monitoria mesmo, mas não é estritamente obrigatória, tá? Um outro detalhe só para a gente encerrar aqui, que acho que é relevante, a gente tomar cuidado quando for criar um serviço receptivo, tá? Quando vocês forem associar um DNS, criar um DNS, tomem sempre cuidado com o range de login, tá bom? Para vocês não utilizarem, não criarem um DNS que esteja dentro da range de login ali dos seus operadores, tá? Por quê? Porque se vocês criarem um DNS que esteja com um código, né? Vamos supor aqui 10.001, vai acontecer que se um operador logar com o ramal 10.001, as chamadas receptivas vão ser transferidas tudo para aquele ramal dela e não vai ser transferida para o serviço, tá bom? Porque o direcionamento da chamada ele vai ser diferente. Beleza? Tirando isso, você criou ali um DNS que não está dentro do range, seguiu essa estrutura, o serviço receptivo tem que funcionar. Beleza? Até mais.